Vamos para mais um Clube do Livro do Instituto Freudiano? E o livro de hoje, você pode até pensar que não é para você, mas eu te garanto no final que você precisa ler ele. O livro conta a história de uma pessoa que é considerada uma das pessoas mais fortes do mundo. Ele provou que a resiliência está em um único lugar, na sua mente. O livro de hoje é nada mais, nada menos de que Nada Pode Me Ferir, de David Goggins. Ele ganhou na minha avaliação um 9.8. Eu li ele em novembro do ano passado, quando eu estava prestes a fazer aniversário. Eu sempre gosto de ter algo marcante para transformar. Você sabia que a maioria das pessoas está vivendo com apenas 40% do seu potencial real? E se eu te dissesse que o único obstáculo entre você e os outros 60% não são as suas habilidades ou circunstâncias externas, mas a sua mente? É isso mesmo. David Goggins, em seu livro Nada Pode Me Ferir, nos mostra como podemos superar os nossos próprios limites e transformar nossas vidas. Fique comigo até o final desse vídeo, porque além de entender a jornada e a vida de David, você vai aprender 8 lições poderosas que podem mudar a forma como você encara a dor, o fracasso e os desafios da vida. A zona de conforto é uma prisão. Ela é. Ela te dá a falsa sensação de segurança enquanto você está longe de alcançar o seu verdadeiro potencial. David cresceu em um ambiente de dor, trauma, e ao invés de se render à autopiedade, ele usou as suas dificuldades como um combustível para se tornar uma das pessoas mais resilientes do mundo. Mas você quer uma verdade? Isso mesmo, você que está assistindo esse vídeo, também pode fazer isso. Você pode transformar a sua vida. Nesse vídeo, você vai descobrir como aplicar os aprendizados do livro Nada Pode Me Ferir e começar a acessar aquele poder interno que você nem sabia que tinha. Quantas vezes você se deixou levar pela mediocridade? Bom, eu já perdi a conta de quantas vezes eu fiz isso. Quantas vezes você desistiu de uma tarefa difícil porque ela simplesmente parecia impossível e ia dar muito trabalho? O problema não está nas circunstâncias, mas na maneira como nós encaramos os desafios. David nos ensina que o campo de batalha não é o mundo lá fora, é a nossa própria mente. Pois é. Nós criamos circunstâncias para dificultar a nossa vida. Vai entender, né? David teve uma infância marcada por abusos e traumas. Ele poderia facilmente ter seguido um caminho diferente do que ele seguiu, totalmente oposto. Ele escolheu enfrentar os seus medos de frente e, percebendo que a batalha que ele enfrentava na vida não seria contra os outros ou contra aquilo que os outros faziam dele, mas contra ele mesmo. Ele dizia: sempre haverá dor, sempre haverá sofrimento. Mas o segredo está em aprender como utilizar essa ferramenta para o nosso próprio crescimento. Ele aprendeu isso durante exaustivos treinamentos da Marinha. Pois é, ele passou por quase todos, onde não importava o quão forte fisicamente alguém fosse. O que realmente importava era a força mental. Isso mesmo. Você precisa ter uma resiliência maior na mente do que no seu próprio corpo. Mas isso não é desculpa para não cuidar dele.
ele tem uma parte muito boa, que é a captura de alma. É o momento em que você mesmo, no auge da dor e do cansaço, encontra forças para continuar. Porque, como ele dizia, toda dor é finita. O segredo está em desafiar o suportar mais do que você acredita ser possível. Vamos refletir um pouquinho? Bom, quantas vezes você pensou que não podia aguentar mais, quando na verdade ainda tinha muito mais para dar? Algumas vezes eu já fiz isso. Achei que era o meu limite, mas eu descobri que eu tinha muito combustível para seguir a jornada. David nos desafia nessa mentalidade ao afirmar que somos capazes de muito mais. Ele nos lembra que a vida será cheia de obstáculos, mas que esses obstáculos não existem para parar, mas sim para nos testar. Quando você se encontra em uma situação difícil, a pergunta é: por que isso aconteceu comigo? Mas o livro nos ensina que a pergunta não deve ser essa. A pergunta deve ser: o que eu posso aprender e como eu posso me tornar mais forte com isso? Eu não devo ser a vítima da minha história. Eu devo aprender a vivê-la da melhor maneira possível. O ponto de virada de David veio quando ele percebeu que as suas limitações não eram reais, mas impostas pela sua própria mentalidade. É isso mesmo. A gente cria problemas para que a gente não evolua, cresça na vida. Ele chama isso de mente blindada. Esse conceito é sobre criar uma resistência mental que permite que você enfrente qualquer situação, por mais dolorosa ou impossível que ela pareça. Não se engane. Essa não é uma mentalidade que vem naturalmente, que nasce com a gente. Ela é algo que criamos. Ela precisa ser cultivada todos os dias. Ele treinou sua mente para não apenas resistir à dor, mas para abraçá-la como parte do processo de crescimento. Ele nos ensina que não importa o quão esgotado você esteja, sempre existe uma reserva de força dentro de você esperando para ser usada. Agora pense, o que você tem evitado por medo da dor? O que a sua vida parece ser uma tarefa impossível, mas que com a mentalidade certa você poderia conquistar? Eu poderia estar aqui mais vezes, gravando mais, ensinando mais, mas eu tenho medo de tanta coisa. A lição aqui é clara. A vida é um jogo mental. E esse jogo não é sobre se livrar da dor ou dos desafios, mas sobre aprender a lidar com eles de forma que te torne cada vez mais forte. Ele passou a viver a sua vida com um propósito e disciplina, sabendo que o verdadeiro sucesso não vem de atalhos, mas de trabalho duro e constante. É isso aí. O caminho mais rápido não é o melhor caminho. Então, o livro Nada Pode Me Ferir nos ensina o quê? Ele nos ensina que não há limites reais, que a dor e o sofrimento fazem parte da jornada, mas são eles que nos transformam em quem devemos ser. Você está operando com apenas 40% do que é capaz, e a única maneira de acessar os outros 60% é através da mentalidade certa. Não se trata de talento, mas de disposição para enfrentar a dor e o desconforto. Agora eu te desafio. O que está impedindo você de acessar o seu verdadeiro potencial? Comenta aqui e eu posso trazer uma possível solução para o seu problema. Eu posso te ajudar. Eu vou
através do que eu aprendi no livro, te assessorar. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, encaminhar para alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo e continuar a sua jornada de superação e autossuperação comigo. Vamos juntos conquistar o impossível? Esse foi o livro desse mês. E o livro do próximo mês é a continuação. É, isso mesmo. Ele tem muito mais do que nos ensinar. E deixa eu te contar uma coisa. Esses 2 livros deu base para algo que nós temos aqui. O desafio encontrar-se. Se você quer ser mais resiliente e encontrar a sua melhor versão, se conhecer para saber enfrentar esses desafios cada vez melhor, eu vou deixar o link para você se adquirir. Vamos para os 8 aprendizados que eu disse que traria? O primeiro é: o potencial humano está além do que acreditamos. A maioria das pessoas vive utilizando 40% do seu verdadeiro potencial. E o livro vai nos ensinar que há uma enorme capacidade não explorada em cada um de nós. E o segredo é desbloquear a sua mente. E como você aplica isso? Bom, se conhecendo. O segundo, a dor e o sofrimento, são ferramentas de crescimento. Em vez de fugir da dor, devemos aprender a utilizá-la como uma ferramenta de crescimento e fortalecimento. Ele vem nos mostrando o livro que a verdadeira força vem da capacidade de suportar a dor. E isso a gente aprende continuando. O terceiro ponto é que a batalha é na mente, não no mundo lá fora. O maior campo de batalha é a nossa própria mente. Não são as circunstâncias que nos limitam, mas as barreiras mentais que criamos para nós mesmos. Você já deve saber que você é o seu pior inimigo. O 4, a captura de almas. A força mental no auge da dor. O livro vai falar desse conceito, que devemos encontrar força para continuar, mesmo no auge do cansaço e da dor. Isso é o que separa pessoas comuns das extraordinárias, o não desistir. O quinto ponto é que a importância de uma mente blindada. O treinamento da mente para resistir e abraçar o sofrimento é o que nos leva além dos limites autoimpostos por nós mesmos. A mentalidade blindada é aquela que impede da dificuldade, é aquela independente da dificuldade, continua. O sexto ponto é: os atalhos não trazem resultados duradouros. O sucesso verdadeiro não vem de atalhos ou soluções rápidas, assim como o mundo tenta pregar para nós, mas do trabalho duro, constante e da disciplina e da dedicação. O sétimo ponto é o fracasso como um trampolim para o sucesso. O David vê o fracasso como parte essencial do processo de crescimento. Cada falha é uma oportunidade de aprender e se aprimorar. O 8º, a vida é um jogo mental contínuo. Não se trata de alcançar um objetivo final, mas de aprender e enfrentar os desafios que a vida traz, com a mentalidade que sempre podemos nos tornar mais. Esses foram alguns dos aprendizados que eu tirei desse livro. Eles formam a base de uma filosofia de vida que busca superar as barreiras mentais e enfrentar a dor de frente e transformar as dificuldades em oportunidade de crescimento. A gente precisa aprender que somos os nossos maiores inimigos e que a batalha não é com o mundo lá fora, mas com a gente mesmo. O livro, em algum momento, propõe um desafio: caminhar 3 quilômetros todos os dias. Eu tenho uma prova, eu fiz, eu faço e vou continuar fazendo.
Mas eu decidi que esse desafio deveria ser meu. Eu não precisava entender ou fazer com ele um desafio para o mundo lá fora. Então, se desafie, crie oportunidades de crescimento. Este foi mais um vídeo do Instituto Freudiano, transformando a sua experiência de cuidado. Até a próxima!